Salve, salve, alunos e alunas do Canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de ensino religioso. A aula de ensino religioso, aula magna de ensino religioso, aula das aulas, aula Nobel de ensino religioso. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Um abraço carinhoso a todos e todas que acompanham essa aula e, sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Concepção de vida e morte no Ocidente. Hoje falaremos sobre a concepção de vida e morte no islamismo. Turma, no Ocidente nós temos três grandes religiões que estão na mesma base de origem. Qual é a base de origem? É Abraão. Abraão, o patriarca ou o profeta, Abraão deu origem ao judaísmo. O judaísmo é uma religião que crê no Deus de Abraão. Cristianismo é uma religião que crê no Deus de Abraão. E o islamismo, o objeto de estudo de nossa aula de hoje, também é uma religião que possui as suas origens no Deus de Abraão, no Deus único de Abraão. Olha só, costumo falar, Abraão era uma pessoa notável, porque dele surgiram três religiões. A diferença é que judaísmo e cristianismo veem Abraão como um patriarca, um pai da fé, e islamismo vê Abraão como um profeta de Alá. Alá é o nome árabe, é bom logo colocar, vai ser citado bastante durante a aula, o nome Alá significa Deus em árabe. Se você colocar algum site que traduza as palavras do português para o árabe e você colocar a palavra Deus para traduzir ao árabe, surgirá a palavra Alá. Então, Alá é o Deus único. O Deus é o Deus único. Qual é a diferença do islamismo para cristianismo e judaísmo? Basicamente, no islamismo, Deus falou em árabe. Antes do profeta Maomé surgir e anunciar Alá como Deus único, Deus já havia falado em hebraico, em aramaico, já havia falado em grego, mas jamais havia falado na língua, no idioma árabe. Então, quando Maomé recebeu a revelação no Monte Hira, a surpresa tomou conta dele. Deus, que falava em hebraico, aramaico, que falava em grego, Deus agora fala em árabe. É por isso que o islamismo ele é tão bem aceito na comunidade árabe, porque para os árabes foi um privilégio Deus ter se comunicado em árabe. O idioma árabe virou assim um idioma sagrado, assim como o hebraico também é sagrado, está bem? Bom, nosso objetivo hoje é o objetivo de sempre. Qual é? Conhecer a concepção de vida e morte no islamismo através do estudo das doutrinas e das escrituras sagradas. Nossa aula tem 7 partes. Olha só. O propósito da criação, por que Deus criou o mundo segundo o islamismo, a natureza do ser humano, quem é o ser humano segundo a visão do islamismo,
Deus é um justo juiz e misericordioso. Depois vamos entrar na escatologia do islamismo. Como será o fim do mundo segundo o islamismo? Depois as noções de inferno e paraíso e o significado da cor verde, a simbologia da cor verde para essa religião. E também teremos, claro, revisão e atividades. E então, estão preparados para adentrar no fascinante mundo do islamismo, a maior religião monoteísta do mundo, professor? E o cristianismo? O cristianismo é dividido em três, aliás, católicos, evangélicos e ortodoxos. Separadamente, católicos, evangélicos e ortodoxos, separadamente, não são tão grandes quanto o islamismo. Apenas se nós verificarmos o cristianismo como uma religião única, ele se equivale e ultrapassa o islamismo. Bom, olha só. Segundo o islamismo, os seres humanos foram criados com um único objetivo: glorificar e adorar Alá. E isso o ser humano deve fazer com todas as suas forças, em todos os momentos da sua vida, seja nos momentos de exercício religioso, seja nos momentos de política, cidadania. Em qualquer situação, o muçulmano deve louvar, glorificar, adorar Alá, Deus. Bom, agora temos um raciocínio, olha só. Todas as criaturas de Alá o adoram naturalmente. Tudo aquilo que foi criado por Deus adora a Deus. Porém, os seres humanos possuem uma característica diferente. Eles possuem o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, professor? Livre-arbítrio, vou colocar aqui, ó. Livre-arbítrio significa liberdade de escolher. Ou seja, as criaturas de Deus, elas adoram a Deus naturalmente. Elas fazem isso sem passar por uma reflexão racional. Elas adoram a Deus, vamos usar a palavra naturalmente, no sentido de automaticamente. Automaticamente, tudo aquilo que foi criado por Deus adora a Deus, menos o ser humano. O ser humano, ele tem a capacidade de escolher se vai adorar Deus como seu Criador ou vai rejeitá-lo. Isso se chama livre-arbítrio. O ser humano pode escolher. Eu quero adorar Deus. Eu quero louvar a Deus. Eu quero glorificar Deus. Ou escolher também, olha, eu não quero ter nada a ver com esse Deus. Porém, todas as pessoas, igualmente, sem distinção, elas possuem uma capacidade igual para o bem e para o mal. Ou seja, o livre-arbítrio, a liberdade de escolher, é igual para todos os seres humanos. Porque se pensa assim, para que a pessoa não imagine que o fato dela seguir a Deus a torna melhor que a outra pessoa. A outra pessoa tem a mesma capacidade, se ela assim desejar, de adorar a Deus. A diferença está na escolha. Você que escolheu seguir a Deus, seguir a Alá, você se torna um crente e os demais que rejeitaram a Deus tornam-se descrentes, tá bom? Então, cabe ao ser humano escolher adorar Alá ou rejeitar Alá. Se o ser humano adorar Alá, ele se torna um crente.
e está bem posicionado quando ocorrer o fim do mundo. Se uma pessoa escolher rejeitar Alá, e nessa questão do rejeitar Alá entram os fiéis de outras religiões, ele se torna um descrente e está, como vocês jovens costumam falar, está mal na fita quando ocorrer o julgamento final. Então, o ser humano ele pode adorar e rejeitar. Ele tem a livre escolha e todas as pessoas possuem a mesma capacidade para escolher o bem ou o mal. É o momento da escolha que vai fazer a diferença entre crentes e descrentes. Bom, agora falar sobre a natureza do ser humano. Quem era o ser humano? Quem é o ser humano? Quem é o ser humano? Segundo a visão do islamismo. Olha só, turma. Diante dessa possibilidade que o ser humano tem de exercer o livre-arbítrio, a livre escolha, escolher o bem ou o mal, Deus, do alto da sua sabedoria, ele sabe, desde a criação do mundo, que os seres humanos sempre cometerão erros. Afinal, os seres humanos, eles foram criados fracos, eles são fracos em comparação a Deus. Por serem fracos, os seres humanos, eles sempre vão cair em pecado e precisar de orientação e arrependimento continuamente, ou seja, sempre o ser humano, ele vai precisar de orientação e arrependimento, porque o ser humano foi criado fraco e ele sempre vai cair em pecado, e Deus sabe que o ser humano sempre vai cair em pecado, cometer erros. Então, o verdadeiro teste para a pessoa humana não é exatamente a vida virtuosa, mas, diante dos seus erros, que sempre vão acontecer, o ser humano tem a capacidade de refletir sobre duas escolhas. Diante do seu erro, ele se arrepender dos pecados e, pelo menos, tentar evitá-los, evitar a ocasião de pecado é importante, ou preferir essa vida de negligência e pecado, sabendo que não está adorando, agradando a Deus. Olha só. O ser humano, ele tem a escolha se vai adorar a Deus ou rejeitar Deus. Sendo o ser humano fraco, porque Alá o criou fraco, e sendo o ser humano estando sempre o ser humano, na tendência de cometer pecados, o grande teste para a pessoa humana é: errou, pecou, arrepender-se ou continuar no pecado. Se ele se arrepender dos seus pecados, no fim do mundo, ele vai experimentar o Deus misericordioso, o Deus que vai agir com misericórdia. Mas, se ele preferir uma vida de negligência, de pecado, de erros, uma vida que não agrada a Deus, o ser humano, no juízo final, ele vai enfrentar o Deus juiz. Olha só. Então, o que você prefere no tempo do julgamento, no dia da ressurreição? Um juiz, um Deus misericordioso ou um Deus juiz implacável, tá bom? Se você escolher o Deus juiz misericordioso, você vai experimentar a plenitude do amor de Alá para com os crentes. Daqui a pouco vamos falar sobre o julgamento, você vai perceber que a misericórdia de Deus no islamismo, ela é endereçada aos crentes, aqueles que abraçam a fé do islamismo. Então vem comigo, olha só. Turma, a crença num julgamento final após a morte
ela é necessária. Para quê? Para que o ser humano assuma a responsabilidade de seus atos. É mais ou menos assim, ó. Julgamento. Eu tenho julgamento. Vou escrever aqui embaixo mesmo, para ficar melhor de percebermos aqui. Olha só. O ser humano, ele vai cometer, ele está aqui. E o ser humano tem duas opções. Ou ele comete, ou ele pratica uma boa ação, ou ele pratica uma... Não posso escrever em cima do nome de Alá. Não posso, que é falta de respeito com a religião. Então, deixa eu pegar aqui. Ou o ser humano, ele pode pode cometer uma má ação, uma ação ruim. São as possibilidades do ser humano. Ah, mas ele pode se omitir. Quando a pessoa se omite, ela está cometendo uma ação ruim, tá bom? Então, olha só. O ser humano sabe que, diante da boa ação e da má ação, da ação ruim, ele pode experimentar um Deus misericordioso, se for uma boa ação, ou um Deus juiz, se cometer uma má ação. Então, o muçulmano, cada vez que vai fazer alguma coisa, ele tem na mente que, no dia do julgamento, ele será julgado por suas ações. Então, essa ideia de julgamento, ela cria no muçulmano um importante senso moral de dever. O muçulmano, ele sabe, uma boa ação leva ao paraíso, uma ação ruim leva ao inferno. Então, o ser humano, o muçulmano, ele gera nele mesmo um senso moral de dever. Eu devo praticar o bem. Eu devo sempre buscar a boa ação, tá? Deus não é apenas um juiz onipotente. Deus, segundo o islamismo, é um Deus repleto de amor e de compaixão. O Deus muçulmano, o islamismo, Alá, é um Deus de amor, compaixão e misericórdia. Embora Deus seja aquele a quem todos devem se submeter, também é o que perdoa e auxilia o homem, o ser humano. Bom, aqui é outra coisa interessante que precisamos entender antes de dar continuidade. Olha só. Deixa eu buscar aqui um espaço em branco. Acho que aqui dá para escrever. Olha só. O judaísmo e o cristianismo, eles têm como postura diante de Deus a obediência. O ser humano deve obedecer a Deus. Só que nessa obediência a Deus do judaísmo e do cristianismo, fica ainda mais claro, mais forte o livre-arbítrio. O ser humano não é obrigado a obedecer a Deus. Ele faz isso de livre vontade. O islamismo, o nome Islã significa submissão. O ser humano, ele não tem outra escolha. Ele deve se submeter. O que é submissão? Submissão é você se render ao oponente. É você não colocar forças, empecilhos pessoais para resistir ao outro. É como numa luta de arte marcial, jiu-jitsu, quando você, né, faz a finalização. A finalização é uma submissão. Aí você está finalizado, você dá aquelas tapinhas, não é? 3 tapinhas na pessoa. Olha, eu estou submisso a você, não tenho mais o que fazer. Assim pensa o islamismo. O ser humano, ele deve dar os 3 tapinhas e dizer: Deus, eu estou submisso a você, eu não tenho nenhuma escolha a não ser me submeter a você. Então, embora o islamismo reconheça o livre-arbítrio, a liberdade de escolher, o bom muçulmano, ele não tem escolha.
ele precisa se submeter a Deus. Porque se ele não se submeter a Deus, desculpa a expressão, não aceitar a finalização de Deus, o muçulmano ele vai para o inferno e vai experimentar o Deus juiz, quando, certo, a meta, o objetivo é alcançar o Deus misericordioso. O que é interessante em relação ao Deus amor, compaixão e misericórdia é que todos os capítulos do Alcorão, o livro sagrado do islamismo, começam com a seguinte expressão: em nome de Alá, Deus, o misericordioso, o compassivo. Por isso, o muçulmano ele deve ter um temor saudável sobre o juízo de Alá. Um temor. Deus é juiz, mas se você for um crente fiel a Deus, ele será um juiz misericordioso, um juiz cheio de amor e de compaixão para aqueles que são crentes que nele creem. Bom, agora vamos entrar na doutrina do fim do mundo segundo o islamismo. Olha só, temos algumas coisas interessantes para entendermos sobre esse julgamento. E algo interessante, por exemplo, para os cristãos, é que Jesus ele participa do fim do mundo do islamismo. Nessa fotografia nós temos, vocês já conhecem, aqui é a Kaaba, um monumento, certo? Cuja extremidade esquerda guarda, né, a pedra negra, uma pedra que teria sido entregue por Deus a Adão, certo? Uma pedra que era originalmente branca e tornou-se negra pelos pecados da humanidade. Esse monumento aqui, segundo o islamismo, foi construído por Abraão e seu filho Ismael. Ismael é o filho da promessa, segundo o islamismo. Para judaísmo e cristianismo, o filho da promessa é Isaac. E todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, ele deve visitar Meca, essa mesquita, e dar voltas ao redor da Kaaba. Dar voltas ao redor da Kaaba, esse monumento aqui, é uma prática que já existia no islamismo, já existia no mundo árabe, mesmo antes de Maomé. Maomé deu um sentido, certo, religioso, monoteísta a essa prática, quando ele associou a Kaaba ao Deus único Alá. Olha só, a doutrina do fim do mundo do islamismo diz que o fim do mundo no islamismo possui dois nomes. O primeiro é o dia da ressurreição, porque nesse dia as pessoas voltarão a viver com o mesmo corpo, ressuscitarão para uma nova vida. Então é chamado de dia da ressurreição. Até aqui, nenhuma diferença com o judaísmo e com o cristianismo. Judaísmo e cristianismo também acreditam que a ressurreição, voltar a viver, acontecerá no fim do mundo. E eles também chamam de dia do juízo final. Os muçulmanos acreditam que o fim do mundo, o dia da ressurreição ou o dia do juízo final, ele será uma avaliação final da humanidade. Uma avaliação final. E o juiz será Alá. O juiz será Deus. Nesse dia ocorrerá a ressurreição e ocorrerá também o julgamento. Porém, assim como no judaísmo e no cristianismo, os muçulmanos não sabem quando ocorrerá esse evento, quando ocorrerá o fim do mundo. Não há uma data agendada. Olha, daqui a 2 dias será o fim do mundo. Não, não há uma data agendada. Um problema, digamos assim, da doutrina do fim do mundo do islamismo é que o islamismo não possui uma narrativa unificada sobre o final dos tempos. O cristianismo possui. Segundo a fé cristã, o que ocorrerá no final dos tempos ocorrerá segundo a descrição do livro do Apocalipse.
certo? Embora católicos e evangélicos façam leituras diferentes do Apocalipse. Mas o islamismo, ele não tem uma narrativa unificada, assim está escrito, tem um livro escrito que narra como acontecerá o fim do mundo. Não. Ele se apoia em algumas pistas que são dadas pelo Alcorão, em algumas palavras ditas pelo profeta Maomé, que são chamadas de hádices, é a tradição do profeta Maomé, são palavras de Maomé que muitas vezes não estão no Alcorão, mas foram conservadas pela tradição. E sinais que são observados ao longo do tempo. O muçulmano ele observa os sinais dos tempos e ele vai desenvolvendo essa doutrina, essa ideia sobre o fim do mundo. Aqui nós temos o Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Olha só que interessante. Deixa eu voltar aqui um slide. Ó. Observem aqui a grafia. Certo? Turma, o Alcorão, como falei com vocês, ele opa, não posso escrever em cima do Alcorão. O Alcorão, turma, ele é escrito em árabe. Deus falou em árabe. Em cima do Alcorão, nós temos aqui um objeto que parece um rosário, um texto católico. Esse objeto aqui, olha só, começa aqui e termina aqui. Esse objeto é chamado de masbahá. Ele é uma espécie de rosário mesmo, do islamismo, só que em cada conta, eles não rezam um Pai Nosso e um Ave Maria, como os católicos fazem. Em cada conta, o muçulmano ele vai dizendo um nome de Deus. Deus misericordioso, Deus justo, Deus onipotente. E no final, na última conta, ele fala o nome de Deus, Alá. Então, é uma prática devocional, certo? Que os muçulmanos eles gostam de repetir constantemente, como o católico gosta de rezar o texto. Então, vamos lá, turma. Embora não haja uma narrativa unificada, vou tentar mostrar para vocês mais ou menos uma visão de como acontecerá o fim do mundo segundo o islamismo. Aí você escolhe se prefere o fim do mundo do judaísmo, o fim do mundo do cristianismo ou o fim do mundo do islamismo. Vai pela sua preferência, tá bom? Olha só. No tempo do julgamento, ocorrerá um terrível tempo, uma era de corrupção e de caos. Então, para o muçulmano, no tempo do julgamento, certo? Os anos que vão anteceder ao juízo final, nós encontraremos injustiça, encontraremos opressão, consumo de álcool, muitas pessoas consumindo álcool. O álcool ele é abominado para o islamismo. Os muçulmanos não consomem álcool. É até uma questão muito curiosa da Copa do Mundo no Catar, que é um país muçulmano, a questão do não consumo de álcool, tá bom? Olha só, ocorrerá adultério, ocorrerá luxúria. Luxúria para eles significa sexo. Para o cristianismo, luxúria é você insistir no pecado. Você tem o pecado da gula. Você come demais e não consegue largar esse pecado. Você vive na luxúria. Usura, o que é usura? Usura é o lucro excessivo. Eu, por exemplo, uma pessoa pede para mim um dinheiro emprestado. Marciano, me empresta R$100 para eu me virar alguns dias. Aí você diz, olha, eu te empresto 100, mas você me paga 150. O muçulmano não aceita essa usura, esses juros em cima do dinheiro emprestado, não é? Para ele, é uma forma de exploração do ser humano. A usura que é praticada principalmente por bancos e por financeiras. Ocorrerá mortes súbitas. Muita gente vai morrer de uma hora para outra, subitamente. E vai aumentar o número de terremotos, trovões e relâmpagos. Fundamentalmente, essa descrição aqui é bem semelhante à descrição do Apocalipse do cristianismo, certo? Inclusive, o que vai acontecer depois. Olha só, nesse exato momento em que ocorrerá esse cenário parecido com essa descrição aqui,
que estamos vendo nesse desenho, a besta vai aparecer. E a besta vai aparecer e ela vai se dirigir primeiro aos incrédulos, aos descrentes, e vai adverti-los: olha, vocês não tiveram atenção com Deus. Então a besta vai apontar quem eram os muçulmanos, os crentes, e vai dizer: olha, esses aqui são os crentes. E ela vai apontar para os não muçulmanos e dizer: olha, esses aqui são os descrentes. Uma descrição bem próxima do judaísmo e cristianismo. Então, um falso profeta, ele vai aparecer no mundo. Nós temos também no cristianismo a figura do falso Messias, que surgirá no final dos tempos. Olha só, esse falso Messias, que é chamado de anticristo no cristianismo, ele não é citado no Alcorão. Então, esse falso profeta, ele equivale ao anticristo do cristianismo. Esse falso profeta, ele não é citado no Alcorão. Ele é uma figura que é conservada pela tradição. A chegada do falso profeta anunciará o juízo final. O que ocorrerá no juízo final? O arcanjo Israfel, ele vai anunciar pela sua trombeta que ocorrerá o juízo final, a batalha final entre o falso profeta e o profeta redentor, Mahdi. Nesse momento da batalha, Jesus, que é chamado por Isa no islamismo, Jesus não é Deus para os muçulmanos, mas é um profeta muito poderoso. Jesus é mais citado que Maomé no Alcorão. Então, mas não é Deus. Não pense que o muçulmano ele imagina Jesus como Deus. Jesus, segundo o islamismo, ele não morreu na cruz. Ele subiu aos céus. Ele foi assumido por Deus. Nesse exato momento, ele vai descer dos céus e ele vai matar o anticristo, o falso Messias, o falso profeta. Jesus, ele terá uma participação muito importante, olha só, no islamismo. Ele vai matar o falso profeta. Depois dessa batalha, Alá, Deus, ele vai ressuscitar os mortos, que a essa altura, depois de uma batalha dessa, todo mundo já tem morrido. Todo mundo morreu. E vai julgar a humanidade, vai julgar os mortos. Os justos, ele vai mandar para o céu. E os pecadores serão enviados para o inferno. Então, olha só, os pecadores indo ao inferno aqui. Está bem? Os justos serão enviados para o céu. Certo? Lembrando que Alá é o protagonista dessa ação. Bom, como será esse julgamento? Nós já sabemos que Alá, ele vai enviar o justo para o céu e o injusto, o descrente, o incrédulo para o inferno. Como será? Bom, o Alcorão, ele contém muitos ensinamentos sobre a vida após a morte e o dia do juízo, embora não contenha toda a narrativa. Segundo o Alcorão, os seres humanos serão julgados por Alá por suas crenças e ações em suas vidas terrenas. Então, olha só, o julgamento não é tão simples. Primeiro, você será separado. Os crentes, de um lado, e os descrentes do outro. A besta vai separar. Os descrentes não tem nem julgamento. Você não crê, você não acreditou em Alá, em Deus. Você teve a oportunidade, não acreditou, você não tem nem escolha, você vai direto para o inferno. Descrente, incrédulo, inferno. Mas a vida não vai ficar muito fácil para os crentes. Porque mesmo você sendo crente,
você precisa ter provado em ações que foi um bom crente. Então, o julgamento será sobre suas ações. Lembrando que Alá será, nesse dia do julgamento, ao mesmo tempo, ele será justo, ele vai punir somente os culpados que não se arrependeram, e misericordioso, ele reconhecerá pessoas merecedoras de misericórdia. Olha só, vamos voltar aqui a alguns slides, ó. Prestem atenção aqui para recordar. Esse slide aqui, vou apagar. Vou apagar aqui. Vejam bem. No dia do julgamento, diante dos seus erros, aqui esse teste é para os crentes, é para os muçulmanos. No dia do julgamento, o muçulmano ele vai ser julgado de acordo com suas ações. Se as ações tiverem sido ações boas, ele vai ser encaminhado para o céu, para o paraíso. Daqui a pouco eu mostro como será o paraíso segundo o islamismo. Mas vamos supor que o muçulmano ele errou bastante. O grande teste será, diante do seu erro, arrepender-se por seus pecados e tentar evitá-lo. Então, arrepender-se por seus pecados. No dia do julgamento, olha só, Deus punirá somente aqueles que não se arrependeram. Então, você foi um crente, mas as suas ações... Olha aqui. Você foi um crente. Aí suas ações. Se suas ações foram boas, para onde você vai? Você vai para o céu. Mas as suas ações foram más. Você foi um muçulmano da boca para fora. Isso não quer dizer que você vai logo para o inferno. Porque você vai ter uma oportunidade aqui, ó, de experimentar a misericórdia, de aceitar ou não a misericórdia de Deus. Se você aceitar a misericórdia de Deus mediante o seu arrependimento, você vai ter direito de ir para o céu. Ou seja, até o último momento, Deus, segundo o islamismo, vai dar uma oportunidade para a pessoa ir para o céu, ser salva. Deus, então, ele vai perguntar ao crente sobre seus pecados. Olha, você foi muçulmano, mas você pecou demais. Você sabe quais são os seus pecados? Quando o crente ele começa a recordar e reconhecer que teve uma vida de pecado, o crente está bem aqui diante do tribunal, o crente imediatamente ele vai dizer para si mesmo: eu estou condenado, eu não tenho saída, eu tive a oportunidade de ter uma vida decente e escolhi uma vida de pecado, uma vida de erro. Mas nesse exato momento, Deus ele vai começar a oferecer a misericórdia. Porque o Deus de Abraão é um Deus, tanto no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, é um Deus que oferece o amor. E quando esse amor não é correspondido, ele oferece a misericórdia. É um Deus misericordioso, ele é amoroso. Ele pergunta: você quer me amar? E mesmo quando você recusa o amor dele, ele age com compaixão, com misericórdia contigo. Então Deus vai oferecer para essa pessoa a misericórdia. Eu ocultei seu pecado no mundo e eu o perdoo nesse dia. Então, Deus vai oferecer: olha, estou te oferecendo o perdão. Estou te oferecendo a misericórdia. E Deus, ele começará a advertir o crente, começará a advertir o crente por suas falhas. Mas em seguida, ele vai entregar para o crente um registro de boas ações em sua mão direita. O crente vai receber na sua mão direita
um registro das suas boas ações. Esse registro aqui, ele vai ser pesado mais adiante, e é ele quem vai indicar se a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno, vai para o paraíso ou vai para o inferno. Olha só o que diz, ó, no livro do Alcorão. Quanto àquele a quem for entregue o registro na mão direita, vai receber na mão direita o registro de suas boas ações, ele já foi advertido por seus pecados. Agora ele vai receber um registro de boas ações na mão direita. Essa pessoa que experimentou a misericórdia de Deus e tem na sua mão direita o registro das boas ações, ela vai ser julgada, olha só, com doçura. Deus vai ter um olhar doce para essa pessoa quando ela apresentar o registro das boas ações. Esse registro, ele será pesado, literalmente, e aí ele vai determinar o quê? Se esse peso é maior do que o peso das más ações. Será literalmente julgado, como numa balança. Uma balança, certo? Faz de conta que é uma balança, tá bom? Eu prometo a vocês que nas férias eu vou aprender a desenhar. Então, olha só. Aqui são as boas ações. E aqui são as ações más. Se as boas ações forem mais pesadas, paraíso. Mas, se acontecer o contrário, se acontecer o contrário, olha só. As boas ações forem mais leves que as más ações, a pessoa será encaminhada para o inferno. A recompensa ou a punição, ela acontecerá de acordo com o peso. Professor, onde está a misericórdia? Olha só, aqui atrás, Deus já poderia ter condenado aqui de cara a pessoa. Olha, você foi um crente ruim, você vai para o inferno, mas Deus ainda dá uma oportunidade para ela. Vamos ver o seu registro de boas ações. Aqui reside a misericórdia, porque não se esqueçam que ele é um Deus justo também. A misericórdia, ela não apaga a justiça, tá bem? Então, olha só o que diz o livro do Alcorão. E instalaremos as balanças da justiça. Olha, as balanças da justiça para o dia da ressurreição. Nenhuma alma será prejudicada, no mínimo que seja. Mesmo se for do peso de um grão de mostarda, nós vamos levar em conta. Bastamos nós por cômputo. Ou seja, as boas ações, elas tendem a pesar mais que as más ações. Nisso reside a misericórdia de Deus. Qualquer ato seu de bondade, de caridade, de justiça, será levado em consideração no juízo final. Bom, mas saiu o veredito. E agora, gente? Os descrentes, aqueles lá no começo do julgamento, olha só, a besta vai separar os crentes dos descrentes. Os descrentes, a essa altura do campeonato, estão todos no inferno. E junto com eles, aqueles crentes que não se arrependeram. Se se arrepender, você vai experimentar a misericórdia de Deus. Olha o que fala o Alcorão. Os hipócritas, ou seja, aqueles insensatos que não aceitaram o amor nem a misericórdia de Deus, os hipócritas clamarão: acaso não estávamos convosco? Parece-me muito com aquela descrição do juízo final de Jesus. Eras tu, Senhor, não é? Eu estava com fome e não me deram de comer, estava com sede e não me deram de beber. E aí as pessoas condenadas vão dizer: mas eras tu?
Da mesma forma no islamismo. Né? Ele vai dizer, mas nós éramos crentes, nós estávamos convosco. Será explicado. Sim, vocês eram crentes, porém caíram em tentação e vos enganaram uns aos outros e duvidaram da religião. Os vossos desejos, da tentação, vos iludiram, até que se cumpriram os desígnios de Alá. O sedutor, olha só, o sedutor enganou vocês a respeito de Alá. Assim, pois, hoje não se aceitará resgate algum por vós, nem pelos incrédulos. A vossa morada, a vossa morada será o fogo, que é o que mereceste. E que destino ruim. O Alcorão deixa bem claro, né? Para o descrente e para aqueles que não se arrependeram, o fogo do inferno. Uma visão de inferno bem semelhante à visão de inferno do judaísmo e do cristianismo. Olha só, turma, vocês estão acompanhando uma aula magna sobre islamismo. Guardem bem essa aula, está bem? Essas informações aqui vocês não encontram no grande público e não com essa qualidade didática que eu passo para vocês, está bem? Você vê muito canal no YouTube de pessoas falando sobre isso, mas ensinando didaticamente tão bem como eu estou fazendo, muito difícil encontrar. Olha só. Bom, os descrentes, os condenados, vão para o inferno. Bom, uma grande ponte, ela se erguerá atravessando o inferno. E essa ponte está envolta em escuridão. Essa ponte, ela atravessa o inferno e tudo ao seu redor é escuro. Ó. Tudo aqui ao seu redor é escuridão. Então, é uma visão que mete medo, não é? Você está numa ponte, lá embaixo o inferno. Olha a situação, aqui embaixo é o inferno. E aqui em cima escuridão. Essa ponte aqui, o final dela é o céu. Então, olha a situação. Você vai atravessar essa ponte aqui. Embaixo tem o inferno, os condenados gritando, gritando, desesperados. A escuridão aqui e a promessa é que no fim dessa ponte você encontre o paraíso. É uma situação que mete medo. Mas nesse momento de atravessar a ponte, os crentes, eles receberão força e conforto de Deus nessa travessia que será rápida sobre o fogo do inferno. E Deus será a luz. Então Deus aqui, ele será uma luz. Deus aqui, ó, ele será uma luz, indicando o caminho que eles têm que seguir. Ó, sigam a luz, caminhem para frente, caminhem para frente. E eles vão chegar à sua morada eterna, o paraíso, não é? Será o dia em que verás os muçulmanos, os crentes e as crentes, com a luz a se irradiar antes pela sua crença. Nesse dia, vocês estarão felizes, porque ao chegarem no paraíso, vocês encontrarão jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde vão morar para sempre. Que destino feliz! Finalmente, após cruzar a ponte, você será purificado antes de entrar no paraíso. Então ainda tem um estágio, você já tem o paraíso certo para você. Mas antes de pisar no paraíso, você será purificado. Por quê? Pode ser que haja uma ofensa ainda entre alguns crentes. Essas ofensas entre crentes que foram, né, promovidos para o paraíso, elas vão ser resolvidas para que nenhum ser humano entre
no paraíso, nutrindo um sentimento, um rancor com relação a outras pessoas. Segundo o Alcorão, o céu é um lugar onde os justos descansarão num jardim. E nesse jardim, eles vão experimentar todo tipo de prazer e conforto. Olha só uma dica que dá o 4º capítulo do Alcorão. Quanto aos crentes que praticam o bem, vamos introduzi-los em jardins, abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente. Aí, olha só, eles terão esposas imaculadas, ou seja, virgens, e os faremos descansar debaixo de uma sombra. Então, o crente receberá no paraíso esposas imaculadas, ou seja, receberá virgens para ele, e ele vai descansar sempre debaixo de uma sombra, o que é uma figura interessante. Por quê? Porque a Arábia tem uma predominância do deserto. No deserto não há sombra, há sol. Então, o que é o contrário de sol, né? É a sombra. Você teve uma vida debaixo do sol, agora experimentará a sombra, tá bom? Atenção, alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas. Essa é a descrição do final dos tempos, segundo o islamismo. Para encerrarmos nossa discussão, nós temos que falar na cor verde. Porque a cor verde, ela é muito presente no islamismo. Se você reparar bem, olha só, boa parte dos países muçulmanos, eles têm a cor verde, certo? Por exemplo, a bandeira da Argélia, a cor verde. E tantos países com essa cor, certo? Fazendo parte dos seus símbolos. Olha só, aqui, a bandeira da Arábia Saudita, a cor verde. Aqui, essa frase aqui é a Shahada, que é o credo. Essa frase aqui, em árabe, quer dizer: não há outro Deus senão Alá, e Maomé é o seu profeta. Turma, a cor verde, ela é muito difundida no islamismo. Ela está presente nas mesquitas, em cópias do Alcorão e também nas bandeiras de muitos países muçulmanos. Essa cor era uma cor muito apreciada pelo profeta Maomé. Além disso, o Alcorão fala, aí vamos fazer a referência ao paraíso. Quando você chega no paraíso, ainda tem mais um aspecto que eu vou falar agora. O Alcorão diz que as pessoas que forem habitar o paraíso vão receber e usar roupas verdes. Olha só. Obterão os jardins do Éden, abaixo dos quais correm os rios. Eles usarão braceletes de ouro, aqueles que forem ao paraíso, e vestirão roupas verdes. E aqui tem dois aspectos, né? Roupas verdes com detalhes muito bonitos. E eles repousarão sobre tronos elevados. Que ótima recompensa e que feliz repouso. E além disso, ainda tem as esposas imaculadas, as sombras, os prazeres e o conforto do paraíso, certo? Em contraste ao sofrimento e a dor que há no inferno, tá? Se você um dia for a Medina, na Arábia Saudita, Medina foi a cidade onde morou Maomé. Por um bom tempo, ele virou um governador de Medina. Maomé, além de um líder religioso, ele foi um grande líder político. De certa forma, Maomé, ele conseguiu o que Jesus não conseguiu. Jesus, ele teve êxito na sua missão religiosa, mas para os judeus, ele representa um fracasso na missão política do Messias. Jesus, ele teve sucesso na missão religiosa do Messias e foi um fracasso na missão política do Messias. De certa forma, Maomé, certo? Ele é uma amostra de como teria sido Jesus se Jesus tivesse sido um Messias, certo? Político, bem-sucedido.
né? Maomé governou Medina como nenhum outro governante no mundo poderia governar uma cidade, uma região. Acabou com a escravidão, deu voz e direito às mulheres, a cidade se desenvolveu economicamente, as riquezas eram distribuídas aos pobres, certo? Então, tudo aquilo que era excedente, que a pessoa tinha demais, ela doava aos pobres, ele combateu a pobreza. Então, Medina foi uma cidade que experimentou um grande líder político. É por isso que quando você conversar com um muçulmano sobre Maomé, você não pode ficar muito apegado na questão de que Maomé não era Deus. Maomé não era Deus, era um profeta, mas muito mais bem sucedido que Jesus. Maomé não teve, por exemplo, a sua missão profética interrompida. Jesus teve a missão profética dele interrompida com a cruz. Maomé não foi apenas um profeta em nível religioso, ele também foi um estadista, um grande líder político, coisa que Jesus não conseguiu. Ele foi morto pelos líderes políticos, não conseguiu se impor politicamente. Isso eu estou falando sob o ponto de vista da história e da ciência. O professor de vocês, ele é cristão, ele é evangélico. Infelizmente, estamos num tempo em que temos que falar isso, porque daqui a pouco vão aparecer comentários dizendo que eu sou, certo, um crítico de Jesus. Eu sou um professor, eu sou um cientista. O meu compromisso aqui nesse estúdio é com o conhecimento. Não é com doxa, com opinião, não é com dogmas, é com conhecimento. Então, eu sou evangélico, Igreja do Evangelho Quadrangular, o meu pastor é o pastor Juraci, pastor Elizabeth. Quiser saber sobre mim, vá até a Igreja Quadrangular do aeroporto e pergunte sobre mim. Mas aqui eu sou um professor, eu sou um cientista, eu sou também um historiador e tenho que fazer esses comentários nesse nível histórico. Então, historicamente, Maomé foi, sim, muito mais bem-sucedido que Jesus, tá bom? E em Medina, a gente encontra aqui essa cúpula verde, aqui é a mesquita do profeta. Essa cúpula verde é o exato local onde Maomé está enterrado. Sim, nós temos o túmulo do profeta Maomé, o seu corpo está enterrado aqui. Ele foi um profeta, ele foi um ser humano como nós, só que ele recebeu a mensagem de Deus, uma revelação, e Deus falou com ele na língua árabe. Faltando 1 minuto e 40, não temos nem tempo de responder, não é? A resposta para a morte no islamismo, claro, é a ressurreição, certo? Como é chamado o fim do mundo no islamismo, não resta nenhuma dúvida, é dia da ressurreição. Muito fácil, muito fácil. Vamos agora para a nossa revisão. Faltando 1 minuto, só para colocar, certo? Hoje aprendemos que os seres humanos, segundo o islamismo, foram criados para glorificar e adorar a Alá. E que o fim do mundo é chamado no islamismo de dia da ressurreição ou dia do juízo final. E a crença no julgamento final após a morte é necessária para que o ser humano assuma a responsabilidade sobre seus atos. Se ele for uma pessoa que tem boas ações, vai ao paraíso, más ações, irá para o inferno. Quando houver o julgamento, Alá será ao mesmo tempo justo, ele vai punir os culpados, mas ele será misericordioso. Ele vai, certo, oferecer a misericórdia à pessoa que aceita ou não. Os crentes vão para o paraíso e os descrentes, eles irão para o inferno. Em nossa próxima aula, não percam, revisão para a prova, concepção de vida e morte nas religiões. Espero que tenham gostado, espero que tenham apreciado essa aula. Um abraço carinhoso, salve, salve e